nós temos assistido uma cena triste e vamos assistir nos próximos dias as consequências dessa semana e as consequências desse dia, porque não se iluda, daqui a pouco começa a comemoração aí, gente pulando, se abraçando, se beijando, uma loucura. Mas nós que somos sal da terra e luz do mundo, precisamos ser simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Está na palavra de Deus, ser prudente como a serpente. Abra sua Bíblia, por favor. Dito isto, no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 11, o tema da nossa mensagem neste dia é Andando pela Fé. Hebreus, capítulo 11. Eu vou ler na minha Bíblia de Genebra, que é uma Bíblia que eu tenho mais hábito de leitura e também foi presente da minha querida igreja no dia da minha ordenação. E eu tenho feito minhas leituras e preparado minhas mensagens baseado nela. Está sendo projetado o texto, você pode acompanhar também. Nós leremos alguns versículos desta galeria da fé. Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto à sua oferta. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido a promessa, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrasse daquele de onde saíam, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha dele, de ser chamado seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. Pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca das coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, apoiando-o sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seu pai durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado.
porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porquanto contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa, o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todos, andando pela fé. Nós fizemos uma leitura extensa, mas essa é a galeria da fé, um capítulo especial do livro de Hebreus. Uma das temáticas do livro de Hebreus é exortar os fiéis, os crentes que estavam enfrentando perseguição, a permanecerem firmes na jornada, porque muitos estavam sendo tentados a retroceder, a retornar para o judaísmo, para os seus elementos. E o esforço do escritor aos Hebreus é mostrar que Cristo é superior a Moisés, é superior aos anjos, é superior ao sacerdócio levítico, à casa de Arão. Cristo é superior a todo modelo de sacrifício, de expiação do Antigo Testamento, porque tudo era sombra e figura do que Cristo vinha fazer. E o esforço do autor é mostrar que todos esses venceram porque permaneceram firmes na fé. Nós, como crentes em Cristo, somos uma comunidade de fé. Porque sendo comunidade de fé, irmãos, temos sempre que lembrar a nós mesmos que não andamos por vista, mas andamos por fé, conforme 2 Coríntios 5, 7. Nós não andamos pelo que vemos, não somos como Tomé, nós não vemos para crer, nós cremos para ver. Não vemos para crer, mas cremos para ver. Porque não andamos por vista, andamos firmes de fé em fé, confiando em Deus que nos guia. Porque a fé, ora, o que é a fé? É a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que se não veem. Andar por fé não é andar por vista, não é andar por sinais, mas também não é um salto no escuro, como alguns dizem. Não é trilhar em direção ao nada, pelo contrário, é ter a certeza de que você caminha guiado e sustentado por Deus, mesmo não sabendo para onde você vai, porque é mais importante a certeza de quem te chama, de quem está com você, do que o caminho que você vai trilhar. É isso que o autor aos Hebreus nos fala de Abraão, no versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Mas ele sabia o mais importante, quem estava chamando ele, quem prometeu a ele, quem estaria com ele. Isso é fé, crer na palavra de Deus, crer que Deus estará com você independente de qualquer circunstância, porque isso é o mais importante. Nós precisamos ter uma fé, mas não idolatrar a fé em si. Eu volto e meia ouço o rádio e vejo um indivíduo dizendo assim: tenha fé. Seja no que for, o importante é você ter fé, porque a fé vai fazer isso, vai fazer aquilo. Isso é uma heresia. A fé que a Bíblia ensina é a fé na pessoa bendita de Jesus Cristo, porque a fé não é o fim, ela é o meio, o fim é Jesus. A fé cristã é a confiança depositada nos méritos e na palavra de Jesus. Não idolatre a fé em si, não é essa a resolução, mas é crer que Deus é poderoso para nos guiar e nos sustentar nessa jornada. Nós andamos por fé e não por vista, irmãos. E é isso que o mundo não entende. Eu já contei para os irmãos que eu trabalhava de servente de pedreiro numa construção. Eu era o único crente. E a turma já zombava comigo na construção, dizendo assim: ó, o irmão disse que vai para o céu. Aí lá no fundo um gaiato dizia: ele vai para o céu, mas é para o céu da boca da onça. Eles eram incrédulos, eles não entendiam que nós cremos, porque Jesus nos prometeu, e é confiante nessa palavra de Jesus, que nós o servimos e vivemos neste mundo,
Fé é a convicção das coisas que se não vê, irmãos, e a certeza das coisas que se esperam. O antônimo da fé é a dúvida. Nós não podemos andar por dúvida, mas por fé. Porque aquele que duvida, nos diz Tiago, é semelhante à onda do mar, é inconstante, ele não avança, ele está indo e voltando o tempo todo. Não pense tal homem que receberá alguma coisa, nos diz Tiago. Nós não somos o povo da dúvida, somos a comunidade da fé. E andar por fé, irmãos, crescer em fé, é crescer no conhecimento de Deus e da sua palavra. É por isso que muita gente continua tateando, escorregando na fé, não tem firmeza, porque sua fé não tem sustentação na palavra de Deus, porque ele não conhece a palavra de Deus, ele não vai trilhar o caminho de Deus e não vai agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador de todos os que o buscam, irmãos. Isso é básico. Como é que está a minha e a sua fé? O problema nosso é que nós dizemos sempre que cremos, mas na nossa prática escorregamos na nossa fé. Quando somos tomados pela ansiedade, quando a dúvida, irmãos, flutua em nosso coração, quando a incerteza causa em nós desespero, todos nós enfrentamos isso. Quando a incredulidade faz raízes em nosso coração, que é algo extremamente perigoso. Será que isso vai acontecer? Senhor, está nas tuas mãos. Mas será que Deus vai resolver isso? Volta e meia nós estamos confessando, dizendo palavras que são palavras incrédulas. Quantas pessoas que têm um ente querido, um membro da família, envolvido na droga, nos vícios, na bebida, e você com a palavra de Deus na mão, em casa, diz, esse aí não tem jeito não, está só esperando a morte. Queridos, se Deus é poderoso para ressuscitar os mortos, Ele não pode resgatar alguém do vício e do pecado? Isso é incredulidade no seu coração. Você é um servo de Deus, tem que ter fé, enquanto a vida é esperança, você tem que continuar crendo, contra tudo e contra todos, porque nós somos um povo de fé, marchamos por fé e não por vista. Muitas circunstâncias de nossas vidas serão extremas e difíceis, e você se sentirá sem saída, sem possibilidade. É neste momento que nós precisamos crer. Eu gosto muito daquela passagem que Jesus está descendo e encontra os seus discípulos que tinham tentado expulsar um demônio e não conseguiram. E Jesus disse, olha, esse tipo de demônio só se expulsa, essa casta, com jejum e oração. E o pai vem desesperado, eles não conseguiram expulsar. Jesus disse assim, olha, se tu creres, isso acontecerá. Você crê? O Pai, irmãos, dá uma das respostas e das orações mais lindas que a Bíblia tem. Ele diz, creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Muitas vezes eu faço essa oração. Senhor, ajuda na minha incredulidade. Ajuda na minha incredulidade, porque a incredulidade está no meu e no seu coração. Faz parte da nossa natureza pecaminosa, da depravação total da raça humana, ser incrédulo. A fé é uma dádiva de Deus. Nós precisamos lembrar disso e combater sempre. Deus é poderoso para trazer à existência as coisas que não existem. Nós não marchamos por vista, queridos. Marchamos por fé. E andar por fé não é um salto no escuro, mas é ter a convicção de que Deus nos guia, que Ele está conosco, que Ele não nos desampara. É ter a certeza do seu cuidado, da sua proteção em todas as circunstâncias, porque Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Nós precisamos lembrar sempre disso. Isso é uma afirmação de fé. Eu gosto muito de uma ilustração de um alpinista que estava tentando subir uma montanha e, lamentavelmente, ele perdeu o equilíbrio e caiu. E ficou sustentado pela corda numa noite fria em meio ao gelo, e ele desesperado porque estava tudo escuro, e ele fez uma oração, Senhor,
me salva, meu Deus, me salva, porque eu não tenho saída. Está escuro, está frio, eu estou preso aqui, não estou vendo nada. O Senhor respondeu a ele: corte a corda. Ele não cortou. Corte a corda. No outro dia, a equipe de resgate encontrou ele morto, congelado a 1 metro do chão. Andar por fé é entregar totalmente os meus problemas, as minhas preocupações na mão de Deus. Quando a Bíblia diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, é todas mesmo, irmãos. Todas. Mas aí está a nossa dificuldade, porque eu entrego e quero segurar na ponta. Não resolve. Eu entrego e não descanso. Estou aflito, angustiado. Não resolve. Que entrega é essa? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Mas muitas de nossas atitudes nos mostram, irmãos, que vacilamos na fé, caminhamos na fé, trilhamos nessa jornada tão desafiadora, porque caminhamos por fé e não por vista. Abraão, irmãos, é o pai dos que creem. Pela fé ele sendo chamado, nos diz o texto, obedeceu. Pela fé, Sara, irmãos, pôde ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Pela fé, porque tinha, irmãos, por poderoso, por fiel, aquele que lhe havia prometido, irmãos. Quem nos promete a vida eterna, irmãos, é Deus em Cristo Jesus. Quem nos promete estar conosco é Deus. E Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por isso marchamos por fé. Quem pede que lancemos a nossa ansiedade, as nossas angústias sobre Ele, é Deus. Quem nos promete que cuidará de nós, é Deus. Por isso precisamos viver esta vida de forma serena. Quem nos promete que nos garante o nosso sustento, o nosso vestir, é Deus, porque foi Jesus que disse, se Deus cuida da erva que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais de vocês, homens de pequena fé. Olhai as aves do céu, elas não trabalham, contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Viver por fé é viver pautado na promessa e na palavra de Deus, irmãos. Nós precisamos crer em sua palavra e exercer no dia a dia. Esse é o meu e o seu desafio. Quando a circunstância apertar, quando o desespero bater, quando a ansiedade nos tomar, exercer fé. Senhor, acalma meu coração, eu estou angustiado, eu estou aflito. Acalma o meu coração, eu sei que o Senhor está no controle, o Senhor vai resolver isso por mim, porque eu não tenho condições, Senhor, está pesado demais, eu não estou conseguindo suportar. E Deus que promete, irmãos, está conosco em todas as situações, em todas as circunstâncias, e é nessa promessa que precisamos viver. O autor de Romanos também nos chama a atenção em Romanos capítulo 4, para a trajetória do nosso pai da fé, Abraão. Abraão foi chamado o amigo de Deus, ele é pai dos que creem, porque andou pela fé, e isso lhe foi imputado por justiça. Antes da lei, ele foi justificado pela sua fé para com Deus, porque a fé de Abraão resultava em obediência. Pela fé sendo chamado, obedeceu. Olha o que o autor aos Romanos nos diz. Romanos 4, versículo 17, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido,
sendo já de 100 anos e idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo qual isso lhe foi imputado por justiça. Irmãos, Abraão é o pai da fé e um exemplo para nós, porque Deus havia prometido a Abraão: você vai ser pai de uma multidão. Olha as estrelas do céu, a sua descendência será como as estrelas do céu, como a areia da praia. Mas Abraão já era avançado em idade, Sara já havia cessado o hábito das mulheres. Quando você lê essa expressão na Bíblia, isso é um eufemismo, quer dizer que Sara não menstruava mais. Ela não era mais fecunda aos olhos humanos, mas ele creu naquele que traz à existência as coisas que não existem. E o que é que o texto nos diz? Em esperança, Abraão creu contra a esperança. Essa é uma das expressões mais lindas na Bíblia. Porque ele creu, irmãos, contra todas as possibilidades. Ele creu contra todas as leis da biologia. Ele creu contra as expectativas e possibilidades, ele continuou crendo. Em esperança, creu contra esperança. E o que o texto nos diz? Mas, sem enfraquecer na fé. Mais ainda, e não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Ele creu, não enfraqueceu na fé e não duvidou por incredulidade, porque ele sabia que aquele que prometera era poderoso para cumprir a sua palavra, porque Deus é capaz de trazer à existência as coisas que não existem. Foi assim que o nosso mundo foi criado. Pela fé cremos que o mundo, que o universo, pela palavra de Deus, foi criado. Trouxe à existência as coisas que não existem. Existe até uma expressão em latim, ex nihilo. Do nada. Para a filosofia, do nada, nada se cria. Isso é uma besteira. Deus criou pela sua palavra. Criou, melhor dizendo, pela sua palavra. Trouxe à existência todas as coisas, porque Ele é poderoso para trazer à existência as coisas que não existem. E talvez o conceito, queridos, de milagre, uma das famosas frases falando sobre milagres e conceitos é de um filósofo completamente ateu, pai do empirismo inglês, David Hume. David Hume dizia assim: o milagre é uma ruptura das leis naturais. E ele tem razão, porque o milagre é justamente essa superação, é quando ultrapassa. Ele não acreditava nisso. Mas nós cremos, porque Deus é o Deus do impossível. Há porventura alguma coisa maravilhosa para mim? Nos diz o Senhor no livro de Isaías. Nada é impossível para Deus. Todas as coisas são possíveis para Ele, e é neste Deus que cremos, é nesse Deus que marchamos dia a dia, é nesse Deus que renunciamos a este mundo para uma vida santa, porque Ele nos prometeu estar conosco aqui, e nos prometeu também que este mundo passará, com as suas concupiscências. Andar por fé, irmãos, é crer, contra a circunstância, contra as adversidades, contra as possibilidades, irmãos. Isso é fantástico. Nós, durante essa pandemia, vimos muitos irmãos nossos entrarem no CTI já mortos, praticamente mortos, e saírem de lá com vida. Muitos e muitos e muitos. Porque a gente só morre, querido, no dia que Deus quer. Não tenha dúvida disso. Deus é poderoso para trazer à existência as coisas que não existem. Por isso marchamos, continuamos renunciando a este mundo, renunciando ao pecado, vivendo no padrão de Deus, andando conforme a sua palavra, sendo zombado pelos ímpios muitas vezes, sendo escarnecido, porque o homem natural, ele não compreende as coisas espirituais. Ele vai sempre zombar mesmo, deixa ele zombar. Nós marchamos pela fé e não por vista. Por isso que a oração, irmãos, é um fenômeno que a nossa razão não dá conta.
como um Deus todo-poderoso e infinito se inclina e ouve eu e você, a mim e você. Mas Deus é maravilhoso. O ímpio nunca vai entender isso. Ele nunca vai entender o que é oração, porque a oração é um ato de fé. Nós não vemos a Deus, ninguém aqui nunca viu, mas cremos que Ele existe, sentimos a Sua presença, vemos o resultado dEle em nossas vidas, pela fé. Pela fé renunciamos a este mundo, queridos, lembre-se disso. Olha o que nos diz o texto de Moisés, Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seu pai durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, quando já era homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. A nossa renúncia ao pecado, a este mundo pecaminoso, é um ato de fé. Porque temos por maior tesouro o que Cristo reservou para nós do que os prazeres transitórios deste mundo. Porque este mundo vai passar. Nós cremos nisso porque a palavra de Deus assim nos ensina. Este mundo não é eterno, ele passará com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse é o nosso desafio. Quando você renuncia a uma prática pecaminosa, quando você diz não ao pecado, isso também é um ato de fé. Porque você crê que o que Deus tem para você é mais precioso do que um prazer transitório, do que um prazer efêmero. Porque você crê na palavra de Deus, crê que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Pela fé, queridos, os cristãos abalaram o mundo no primeiro século. Pela fé, os mártires marcharam para a morte, porque acreditavam que abririam seus olhos. Eles acreditaram que abririam seus olhos na eternidade com Cristo. Pela fé, o ladrão ao lado de Jesus disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi pela fé que aquele homem disse. Na cruz, sofrendo, angustiado, ele creu que Jesus era o rei, que tinha um reino celestial. Por isso ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus responde a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ato de fé. Pela fé, a mulher que tinha um fluxo de sangue enfrentou a multidão, porque cria que Jesus era poderoso para trazer alívio. Pela fé, o cego Bartimeu clamou contra tudo e contra todos: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus abre os olhos deles. Pela fé, leprosos clamaram por Jesus. Pela fé, aquela mulher da qual Jesus expulsou os demônios, invadiu a casa de Simão para ungir os pés e os cabelos de Jesus, porque aqueles que querem andar após Jesus precisam andar por fé e não por vista. Os que quiseram andar por vista, seguir Jesus por vista, eram incrédulos. Certa feita, Jesus está com a multidão, vem escribas e fariseus e diz: mestre, faz um sinal, e nós creremos no que você está dizendo. Ele disse: nenhum sinal será dado a essa geração incrédula e adúltera, senão o sinal do profeta Jonas. Assim como o profeta Jonas esteve 3 dias no ventre do grande peixe, assim importa que o Filho do Homem permaneça 3 dias no ventre da terra. Nenhum sinal. Quando Jesus foi preso por Pilatos, querendo se livrar do problema, disse: manda para Herodes, porque esse problema é dele, é um problema religioso, não é comigo, não é um problema romano. Quando Jesus chegou na casa da raposa Herodes então achou que Jesus era mágico. Faz um sinal para que eu veja e creia. Jesus permaneceu calado porque ele não era mágico, e quem quisesse andar após ele tinha que andar por fé e não por vista, irmãos. Esse é o nosso desafio sempre.
continuar crendo a despeito das adversidades e lutas. Muitos sucumbem porque acham que a jornada da fé é uma jornada tranquila, serena, é ficar deitado eternamente em berço esplêndido. Os grandes homens da Bíblia, homens e mulheres de fé, enfrentaram vales, enfrentaram gigantes, enfrentaram lutas, enfrentaram adversidades. Olha o que o autor aos Hebreus, fechando esse capítulo, nos diz no versículo 32. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para me referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessa, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espadas, andaram peregrinos e vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa, por haver Deus provido coisas superiores a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Os heróis da fé enfrentaram lutas, desafios, e alguns pagaram com a vida, foram apedrejados, maltratados, açoitados, porque tinham por maior tesouro as promessas de Cristo, porque esperavam uma cidade cujo fundamento e o arquiteto é Deus. Nós andamos nessa mesma marcha, irmãos. Aguardamos a nova Jerusalém que descerá do céu, atada como uma noiva. Vivemos neste mundo, sim, como cidadãos do reino, porque somos estrangeiros e forasteiros nesse mundo. Isso é andar por fé, porque esperamos habitar em um novo céu e uma nova terra, no qual habita a justiça. Isso é andar por fé. Não há nada que nos prove que isso seja verdade, senão a nossa fé na palavra de Deus, que nos fortalece, que nos firma, que a cada dia nos impulsiona a permanecermos nessa jornada. Portanto, queridos, querida, não se desespere diante das adversidades da vida. Você não está desamparado. Não se permita abater pelas lutas. Homens de fé são homens de lutas, são homens de batalhas. Mulheres de fé são mulheres de lutas, mulheres de batalha. Porque a fé deve se manifestar justamente diante dos grandes obstáculos, diante dos grandes desafios. A fé deve se manifestar quando tudo parece impossível. Eu estava lendo essa semana Moisés diante do Mar Vermelho. Quando o faraó permite que eles saiam marchando alguns dias, se deparam com o Mar Vermelho. Só que o exército de faraó vinha atrás para matá-los no deserto, e eles não têm para onde fugir, porque de um lado está o mar, de outro o exército de faraó. E o povo se desespera e diz a Moisés: Moisés, faltava por acaso covas no Egito? Por que nos trouxe para que morramos no deserto? E ele diz: calai-vos, vocês verão o livramento do Senhor hoje. Moisés toma uma palavra de fé, pede ao povo que se cale, vocês verão o livramento hoje. E quando o povo pede a Moisés para clamar a Deus, Deus diz: por que clamais a mim? Diga ao povo que marche. E você
toque com o seu cajado as águas do mar. E as águas do mar se abriram e eram como paredes, e o povo passou a pé enxutos pela fé. Fé, queridos, é a certeza das coisas que não se veem. Convicção do que você espera. Orar por fé é ter a certeza de que você vai receber. Isso é orar por fé. Todos oravam baseado na promessa de Deus. Olha o que José fez. Pediu muito tempo antes que quando o povo de Deus, os judeus, saíssem, fossem libertados por Deus do Egito, levassem os seus ossos. Porque ele sabia, divinamente avisado, nos diz o texto, ele sabia que Deus visitaria o seu povo, séculos antes. Se você tiver a oportunidade de assistir os 10 mandamentos, salvo engano, aquele antigo de 1958 ou 59, tem uma cena linda do filme. Os israelitas estão saindo e tem um senhor bem idoso, cego, conversando com a criança, e a criança diz: há um corpo ali, estão levando uma múmia. E o senhor idoso olha para a criança e diz: é José. É José que pediu que os seus ossos fossem levados conosco, com o seu povo. Essa cena linda daquele filme 10 Mandamentos, o bem antigo, acho que é de 1959 ou 58. Pela fé, irmãos. A minha pergunta para mim, para nós: como é que nós temos vivido, irmãos? Como materialistas, vendo, esperando ver para crer? Temos vivido como incrédulos, que acha que Deus não vai resolver, que Ele não tem poder, que essa pandemia que está aí está escapando às mãos de Deus, ao seu poder, que se o prefeito mudar não foi a vontade de Deus, Deus não vai ter como controlar. Se o presidente dos Estados Unidos mudar, tem gente que sofrendo com isso, como se Deus não continuasse no centro, governando, sendo todo poderoso. Andar por fé, irmãos, é lembrar e ter a convicção do que nos diz o livro de Apocalipse. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Deus e do seu Cristo, e Ele reinará. Portanto, não se preocupe com as movimentações políticas deste mundo. Não se preocupe com as ameaças que vêm sobre a igreja. Quem trouxe a igreja até hoje aqui foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fazemos a obra no poder do Espírito Santo. Deus continua guiando, sustentando, orientando o seu povo. E o desejo de Deus é que a sua igreja marche por fé e não por vista. Marchar por fé, irmãos, é crer no Deus do impossível. Eu conversava com alguém que está enfrentando uma luta muito grave de saúde, e eu me lembro que num diálogo desse a pessoa disse: olha, não tem mais jeito, só Deus. Então tem jeito ainda, está vivo, vamos continuar orando. Não é só Deus, é a graça de Deus. Me lembro do saudoso pastor Hélio, que as pessoas disseram assim: olha, fulano não vai morrer, está pela graça de Deus. Eles: que bom, que maravilha que está pela graça de Deus. Isso não é ruim não, isso é uma maravilha. Só a graça de Deus, uma bênção. O que é que eu faço, fulano? Enquanto a vida, continue orando, até o último suspiro. Continue crendo que Deus é poderoso para levantar. Mas se Deus não levantá-lo, continue crendo que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Ele é compassivo, que Ele é piedoso, que foi a sua santa e perfeita vontade. Isso é fé, isso é entregar nas mãos de Deus. A irmã falou dos desempregados, dos enfermos, daqueles que têm enfrentado lutas, e queridos, tem tanta gente enfrentando lutas duríssimas em nosso meio, na nossa vizinhança, em nossas famílias. Pense na família do nosso irmão John. Perderam 2 entes queridos no mesmo dia. Que luta! Eu falava na última vez que preguei aqui que perdi em menos de 2 meses 2 pessoas, né? A família do nosso saudoso irmão John perdeu no mesmo dia. São lutas que enfrentamos, queridos. Mas Deus é poderoso para nos sustentar. É Ele que garante estar conosco.
Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, Ele está conosco, a vara dele e o seu cajado nos consolam. É Ele que promete, irmãos, nos guiar, nos ajudar, nos alimentar. É Ele que nos promete ser o nosso ajudador, ser o nosso consolador. É Ele que promete estar conosco em todas as adversidades, em todas as lutas. Foi Ele que esteve com Daniel na cova dos leões. Pela fé, alguns fecharam a boca dos leões. Foi Ele que esteve com Cedraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Pela fé, alguns fizeram cessar a violência do fogo. Pela fé. Deus é o mesmo, irmãos. Mas nós precisamos a cada dia, irmãos, continuar crendo. Ter a nossa fé fortalecida por Deus. Pedir como aquele pai: Senhor, ajuda na minha incredulidade. Porque nós somos o povo que andamos por fé e não por vista. Porque a esperança que se vê não é esperança. Porque como esperar aquilo que estamos vendo? Por isso precisamos continuar crendo que Deus cessará para cessar essa pandemia. Em breve estaremos todos reunidos. Deus consolará os corações daqueles que sofreram durante este ano e que sofrerão ano que vem também, porque essas coisas não passam tão rápido assim. Deus tem nos fortalecido e nós diremos como um ato e como um grito de fé no dia 31. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus nos abençoe nessa noite, que nos dê graça, que nos fortaleça e que nos sustenta no seu poder, na sua palavra. Amém? Nós vamos louvar ao Senhor neste momento com o Ministério de Música e logo após estaremos encerrando o nosso culto com a oração silenciosa. Oi, ei. Irmãos, vamos nos colocar de pé? Já descansamos, vamos nos colocar de pé. De pé a gente canta melhor, né? Então, você que está em casa e você que está aqui no templo, louve ao Senhor através dessa canção, ainda que a figueira não floresça. Quero ver os irmãos nessa canção, louvando com bastante entusiasmo e com bastante alegria. Faça o mesmo você também que está em casa. Louve com bastante alegria e com bastante entusiasmo. Amém? Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh,
ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Pai, agradecidos estamos, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor nos sustentou, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que foi feito aqui, Senhor Deus. Foi para a honra e glória do Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor Deus, pelas músicas, pela palavra que foi dita aqui, Senhor Deus. Que possamos, Senhor Deus, renovar nossa fé a cada dia, Senhor. Nos fortalece, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, cada um que veio aqui na Tua casa, Senhor Deus, para Te adorar. Aqueles também, Senhor Deus, que estão em casa, Senhor Deus, assistindo essa live. Que o Senhor possa estar abençoando da mesma forma, Senhor. Ó Deus, nos conduz para casa, Senhor Deus, debaixo da Tua proteção. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém.